Bom, o estado com o maior colégio eleitoral, São Paulo, foi um dos mais afetados pelo atraso na apuração das eleições no domingo. E sobre esse problema e também em relação às ações que serão adotadas para o segundo turno, a gente conversa agora, mais uma vez gentilmente nos atendendo, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, o desembargador Valdir Sebastião de Nuevo Campos Júnior. Tudo bem, desembargador? Mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Bom dia, prazer estar com vocês e um prazer estar aqui para informar o eleitor. Nós é que agradecemos. Bom, a Adriana passou essa informação falando sobre essa superestrutura em Brasília e eu pergunto, o que é possível fazer para que a demora que nós tivemos no primeiro turno não se repita nesta próxima eleição, nesse próximo turno? Ontem, em Brasília, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele deu uma entrevista coletiva junto com a equipe de tecnologia da informação do Tribunal Superior Eleitoral. E algumas questões, algumas circunstâncias foram colocadas. Ou seja, esse supercomputador, ele acabou sendo entregue somente num prazo em razão da pandemia, dos procedimentos de segurança em relação à pandemia, num tempo insuficiente para que fossem feitos testes, testes necessários de desempenho. E foi justamente aí que houve esse gargalo. A memória do computador, a inteligência oficial do computador demorou para assimilar os procedimentos e o volume e a velocidade com que os dados estavam chegando. E agora a empresa que desenvolveu o computador foi chamada e serão tomadas as providências necessárias para que esse computador, então, ele esteja em condições de promover um processamento e uma totalização rápidas. A ideia é que, a projeção é que não se tenha esse congestionamento no segundo turno. O volume de dados de São Paulo é muito grande. Pois é, a nossa dúvida no domingo, inclusive na nossa cobertura aqui da eleição, é que a informação que nós tivemos é que o TRE aqui em São Paulo processou, já tinha as informações, mas esses dados vão para Brasília e aí sim para serem divulgados para a população. Por que não se voltou a fazer o método anterior com o próprio TRE divulgando essas informações e depois repassando os dados para Brasília? Por que a centralização em Brasília? Então, foi esclarecido isso também, o porquê da gestão do TSE ter alterado. Foi uma questão de segurança. Em que sentido? Nós temos 26 pontos, 26 estados fazendo as apurações e encaminhando dados para Brasília. E nós vivemos uma época em que a área de informática sofre com ataques externos. E houve um relatório técnico da Polícia Federal no seguinte sentido, que se nós tivéssemos a centralização em Brasília, ficaria muito mais fácil proteger de maneira extremamente segura esse ponto do que protegermos 26 pontos ao longo do Brasil. E a ideia foi essa. Só que isso demandava um computador que tivesse a capacidade de fazer sozinho essa totalização. Não podemos nos esquecer que a integridade dos dados em nenhum momento foi atacada, porque o nosso sistema, ele faz através da urna, o eleitor vota na urna e a urna se autoapura. E ela expede aquele boletim de urna onde tem os resultados de cada urna. E isso torna absolutamente auditável o resultado. Tanto que nos municípios de São Paulo menores, os partidos, os candidatos e os cartórios publicaram esses resultados e eles anteciparam essa totalização e alguns já comemoraram a vitória. Então, o que houve na realidade foi uma dificuldade desse supercomputador de processar esse volume grande de dados com a velocidade que estava chegando para poder fazer a totalização. Desembargador, agora a pergunta de Brasília com José Maria Trindade. Zé Maria. Pois é. Perfeito, desembargador, muito bom dia. A gente veio, eu falei durante a programação aqui que a eleição ela é composta de 3 fases, o voto propriamente dito, depois a apuração e, por último, a divulgação. E essas são fases diferentes e não são interligadas à internet, eu pude perceber isso. A Adriana falou do supercomputador, um supercomputador desse é como se fosse até 1 milhão de computadores somados desses que nós temos em casa, para se ter uma ideia
do tamanho do processamento. Mas a minha pergunta, desembargador, vai para esta revelação de que existem milícias digitais e pessoas interessadas em desacreditar o processo eleitoral. Isso preocupa o senhor? Dá a impressão de que alguém pode, no futuro, não vencer e não aceitar a resposta da Justiça Eleitoral? Veja bem, absolutamente. Eu estou na minha segunda passagem pela Justiça Eleitoral, eu já estou na magistratura desde 83, então eu conheci bem o sistema manual e conheci bem o sistema eletrônico. E o nosso sistema eletrônico, ele foi fundado em dois pilares, simplicidade e segurança. O ministro Carlos Veloso, lá em 96, quando chamou engenheiros de ponta, né, das maiores instituições do Brasil para conceber esse sistema, ele pediu simplicidade, teclado do telefone e segurança. A urna, ela trabalha sozinha. Uma vez colocado o programa, e uma vez inseridos os nomes dos candidatos e seus números, não existe nenhum tipo de interferência. Ou seja, ela recebe os votos e ao final do dia, pelo comando de encerramento, ela já se autoapura. E esse resultado de cada urna torna o processo absolutamente transparente. Enquanto nós tivermos esse sistema, nós teremos segurança. Me permitam referir 2018. O resultado de 2018, me parece, traz aí uma segurança, né? Uma certeza de segurança. Renovação de mais de 50% do Congresso, líderes políticos tradicionais, por N motivos, não foram reeleitos, muita gente nova entrou no Congresso e pela segunda vez em 24 anos de uso da urna, o Poder Federal mudou de mãos. Sem contar as N auditorias que nós realizamos, nós podemos dizer que se o sistema fosse controlável, nada disso teria acontecido. Então, esse isolamento da urna, esse funcionamento isolado, hoje é a garantia de uma maior segurança. Desembargador, pergunta agora de Paulo Figueiredo. Paulo. Desembargador, muitíssimo bom dia. Bom dia. Eu, por dever jornalístico, acabo tendo que fazer uma pergunta, porque circula na internet que a apuração travou em 39% e os candidatos tinham determinada votação. Depois ela voltou com 37,77%, pelo menos é o que circula na internet, e a apuração, o número dos candidatos estava muito próximo. Isso seria e depois isso aconteceu de novo quando ela tinha 57,7%. Isso seria, sem dúvida nenhuma, uma improbabilidade estatística, né, de que os votos se mantivessem na mesma proporção com uma diferença tão grande de apuração. E na internet as pessoas estão tratando isso como se fosse um indício de fraude. Eu acho que é muito bom a gente ter o senhor aqui com toda essa experiência, com esse currículo e com essa familiaridade. Queria que o senhor aproveitasse para esclarecer e tirar essa dúvida de quem estiver tendo. Veja bem, eu não sou especialista em tecnologia da informação e nem pretendo ser. Eu sou da época da Olivetti, né? E aprendi a internet ao longo da vida. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: na realidade, houve um congestionamento. E evidente que a partir do momento em que são transmitidos os dados, por exemplo, na capital, são transmitidos dados de diversas regiões da capital onde há predominância dos votos. Em 2018, inclusive, quando houve aqueles problemas que todo mundo colocou em questão o nosso sistema de votação, eu tive o cuidado de particularmente fazer uma análise mais ou menos no sentido da sua colocação, de verificar se numa escola onde houve problema naquela urna, se aquela urna destoou daquela região, daquele bairro. E eu não consegui encontrar nenhuma incongruência, né? Então, da mesma forma agora, depois do travamento, quando volta, lógico que volta com os números atualizados daquilo que foi remetido. E isso tudo é auditável, porque cada urna já previamente, antes da transmissão, já se autoapurou e nós temos documentada essa apuração. Aliás, essas tiras são assinadas pelo juiz, pelo promotor, pelo fiscal do partido, por quem esteja presente na urna naquele momento do encerramento. Então, essa, por enquanto, é um procedimento que nos dá muita tranquilidade. Agora, tenha certeza
nós já tivemos inúmeros procedimentos, né, inúmeros requerimentos questionando, né, a segurança, e fizemos inúmeras perícias. Na última eleição fizemos audiência pública e nesses 24 anos, né, não tivemos nenhuma anulação, nenhuma constatação de fraude. Aliás, há muito pouco tempo, uma autoridade internacional me perguntou o porquê de, no Brasil, se questionar tanto um sistema tão confiável que muitos países gostariam de ter. Não é verdade? Porque ele faz a sua votação e a apuração imediata, enquanto que em alguns países nós estamos vendo que a apuração demora, por vezes, dias, semanas, como acontecia conosco na época da cédula de papel, que era um sistema, como o ministro Barroso coloca com muita propriedade, um sistema altamente vulnerável. Nós temos hoje, por enquanto, elementos que nos dão certeza a respeito desse sistema, que é perfeitamente auditável. Agora, desembargador, desculpa voltar no assunto sobre milícias digitais, é que após o problema no domingo, o próprio presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, chegou a aventar essa possibilidade, disse que está sendo investigado. De qual forma agiria essa milícia digital num sistema tão seguro? Já é uma velha conhecida, tem se especializado essa milícia digital, poderia conseguir, de alguma forma, interferir no resultado dos votos? Não, são situações diferentes. Essas milícias que tentaram entrar no tribunal, tentaram entrar para conseguir, como se diz, elementos dos eleitores, o banco de dados dos eleitores. Tanto que ele comentou que foram revelados dados de antigos integrantes do Supremo, ou seja, dados administrativos do tribunal, esse sistema que funciona online. Agora, o sistema de votação e apuração, ele não trabalha online, e é por isso que ele, por enquanto, ele tem permanecido isento do ataque das milícias digitais. É essa a ideia, né? Foi isso que o ministro colocou. Ok, desembargador Valdir Sebastião, de Novo Campos Júnior, presidente do TRE aqui de São Paulo. Mais uma vez, obrigado pelos esclarecimentos, pela atenção, gentileza. Até a próxima. Um abraço, boa semana. Estou à disposição, muito obrigado.